Olá a todos, iniciaremos então a nossa aula número 1, Laboratório de Química Experimental, para falar justamente sobre o ambiente de laboratório, ou seja, quais são os cuidados, quais são os equipamentos de segurança envolvidos nos procedimentos do dia a dia dos laboratórios e que, nesse caso, podem auxiliar numa maior segurança de trabalho. Iniciaremos com o item 1, que é o chuveiro. Então nós temos aqui o chuveiro, que é um equipamento de proteção coletiva imprescindível a todos os laboratórios ou em locais onde se manuseia produtos químicos. São destinados a eliminar ou minimizar os danos causados por acidentes nos olhos ou face ou em qualquer parte do corpo. Então, basicamente, o lava-olhos, conforme o dispositivo, ele é constituído então por dois orifícios. Esses dois orifícios eles atuam a uma determinada pressão que pode ser acionado, e com isso, eventualmente, se tiver algum acidente em relação aos olhos, com relação ao contato de algum produto químico ou mesmo irritação, pode ser utilizado. O chuveiro também é um dispositivo bastante importante. Caso um acidente mais severo, ele pode ser acionado por meio de acionamento desta alavanca. Existem modelos de chuveiros onde a alavanca pode ser acionada com os pés ou tornozelos, sendo mais comuns com as mãos. Existe uma norma técnica da ABNT que regulamenta os chuveiros utilizados em laboratório em relação ao tamanho, e aos padrões característicos de funcionamento. Interessante observar aqui que também é necessário no laboratório a presença de extintores de incêndios, caso ocorra algum tipo de acidente, as mangueiras de segurança relativos ao incêndio e as placas normativas de identificação. Então nós temos aqui a faixa vermelha, onde é proibido colocar materiais, e também indicando a posição do extintor, e a placa H em relação à presença do painel de incêndio. Bem, então no ambiente de laboratório, conforme já mencionado, é importante a questão do uso das EPIs. Então, em qualquer ambiente de laboratório, calças compridas, sapato fechado, uso de meias, óculos de segurança, máscaras faciais é de extrema importância. Dando continuidade, nós temos então um armário. Nesse caso é um armário para armazenamento de reagentes. Esse armário deve apresentar uma estrutura que requer alguns cuidados. Ele não pode ser do tipo comum, salvo a utilização de reagentes que não sejam inflamáveis ou corrosivos, pois pode ocorrer um perigo iminente em relação a alguma explosão ou até mesmo causar algum dano de forma inesperada. O armário para armazenamento de reagentes químicos é de fundamental importância no laboratório, e a escolha deve ser bastante rigorosa. Existem alguns tipos de armários que podem ser utilizados no mercado, que possuem ação contra o fogo, explosões ou outras adversidades. No caso específico desse armário, desse modelo que nós estamos apresentando, existem algumas identificações, que é uma simbologia de risco. Então vocês podem observar aqui: C, corrosivo, que são substâncias capazes de causar danos à pele ou demais tecidos vivos, irritante, tóxico. Então, por via de regra, esses reagentes, solventes, eles devem ter essa apresentação no laboratório de química, justamente para se verificar qual que é o procedimento mais adequado no caso de um acidente, seja ele ambiental ou mesmo que possa provocar danos físicos, ou sequelas. Nós temos aqui, por exemplo, é importante fazer a identificação de todos os reagentes e soluções presentes no laboratório, recomendações ao manuseio de produtos químicos, e com isso faça o armazenamento no seu interior. Lembrando que no caso específico é necessário avaliar se esses reagentes apresentam grau de inflamabilidade ou não. Próximo passo, nós vamos ver o item 3, que é, nesse caso, a capela.
Então temos aqui no ambiente laboratório a capela de exaustão. Por via de regra, essas capelas de exaustão, elas vêm acompanhadas de um sistema de iluminação, que é uma forma de poder observar mais atentamente as reações químicas que ocorrem e também para você ter uma maior segurança nos procedimentos laboratoriais. Normalmente essas capelas de exaustão, elas têm em média 1,5 metros de comprimento, 1 metro de profundidade, 1,5 metros de altura. Varia de modelo para modelo. Na parte superior é possível observar um exaustor e também um tubo de conexão para o meio externo do ambiente. Então ela serve justamente para succionar os gases que eventualmente podem ser gerados por reações químicas que não podem ser realizadas no ambiente laboratório e de certa forma são tóxicos. Esses gases são exauridos pelo sistema de exaustão da capela e com isso evita a propagação dos mesmos em relação ao ambiente. Em alguns casos é bastante comum utilizar bico de Bunsen no interior da capela justamente para as reações químicas que requerem, nesse caso, a emissão de gases. Por exemplo, uma reação entre cobre metálico e ácido nítrico pode ocorrer então a formação de óxidos de nitrogênio. Óxidos de nitrogênio são bastante tóxicos, agressivos e com isso pode promover então a eliminação desses gases. Com relação ainda à capela de exaustão, basicamente o sistema consiste aqui do acionamento do dispositivo e dessa forma temos então o funcionamento da capela. Para o item 4 da nossa aula de Química Experimental, Laboratório de Química Experimental, para falar aqui em relação ao uso das pias. Em qualquer situação, jamais descarte qualquer produto químico na pia. Existem embalagens que devem ser utilizadas no laboratório, com separação de substâncias orgânicas e inorgânicas, para que faça então o procedimento de separação. Então deve-se sempre evitar o descarte de reagentes químicas na tubulação, na pia. Outra questão importante, é importante fazer a identificação no ambiente do laboratório. Na capela, por exemplo, nós vimos anteriormente que existe uma menção à questão da utilização de ácidos e bases. Então aqui na pia justamente existem algumas considerações importantes. Primeiro, manter a pia limpa e organizada. Então temos que imaginar que é o ambiente da nossa casa, ou seja, ninguém vai preparar um almoço e vai deixar os pratos para lavar em outro momento, né? A gente tem que manter o ambiente limpo. Então manter a pia limpa e organizada. Procedimentos operacionais, é importante você ter esses procedimentos, ou seja, como é que você vai lavar essas vidrarias e equipamentos? Não basta somente utilizar água, né, ou só dar uma enxaguada. Então você precisa utilizar detergente, utilizar uma solução sanitizante, álcool, de forma que essa vidraria possa ser utilizada posteriormente em outros procedimentos laboratoriais. Importante também fazer a identificação dos acidentes, principalmente com ácidos ou bases, porque muitas vezes acontece o acidente, a pessoa precisa se deslocar rapidamente para verificar o grau a gravidade desse acidente com ácido com a base, então deve estar bem identificado no ambiente laboratório como proceder um acidente com ácido e um acidente com bases. E também, né, a questão da utilização e adição de ácidos em soluções aquosas de ácidos, né, a utilização de ácido na água e água no ácido. Então, por exemplo, aqui adicione o ácido ou base na água, nunca o inverso, porque adicionando-se água ao ácido ou à base, podemos ter então uma reação exotérmica com liberação de calor e esse vapor pode provocar uma queimadura severa. Agora vamos falar no item 5 com relação à identificação dessas placas no ambiente laboratório. Então vamos para a parte final do nossa aula introdutória, conhecendo o Laboratório de Química Experimental. Temos então aqui, conforme foi mencionado, as embalagens para armazenamento de reagentes e solventes. Então é muito importante identificar então
qual é o tipo de reagente ou solução que está armazenado. Então nós temos aqui, por exemplo, armazenamento de substâncias inorgânicas. Temos uma outra embalagem para resíduos de mercúrio, solventes orgânicos halogenados e solventes orgânicos não halogenados. Dessa forma, com a identificação, é mais fácil verificar a possibilidade de recuperar esses resíduos ou dar então a destinação final adequada e minimizar ao máximo o impacto ambiental ocasionado pela presença desses contaminantes. E finalmente, a questão da identificação das placas nos laboratórios. Então temos aqui as placas de segurança no ambiente do laboratório, é importante para a consulta, principalmente das pessoas ou do técnico que pela primeira vez está fazendo um trabalho nesse ambiente. Então nós temos as regras de segurança dos laboratórios, existem alguns itens importantes que serão discutidos a partir da aula 02. Então, usar, por exemplo, os protetores para os olhos sempre que estiver no laboratório, calça comprida e sapato fechado. Temos então regras básicas em caso de incêndio no laboratório, né? Então, primeiro item importante, manter a calma, né? Sempre que ocorre um acidente, se por acaso acabarmos tendo uma atitude, né, de desespero, pode provocar um dano maior. Então, as normas gerais de segurança, um item bastante importante, jamais deve-se consumir alimentos, bebidas e fumar no ambiente do laboratório, não é permitido. Com relação ainda às normas de segurança dos laboratórios, temos sempre um coordenador, que deve ser então a pessoa responsável pelo setor, os cuidados no caso dos acidentes, a eficiência dos extintores em relação à classe de incêndio, em relação ao ambiente em que se encontra o laboratório, e também uma classificação dos compostos tóxicos. Então se trabalha muito com solventes orgânicos no laboratório, soluções inorgânicas, reagentes químicos, potencial carcinogênico, como manusear esses produtos químicos com relação à pipetação, o aquecimento do laboratório dessas substâncias, como é que se deve proceder, qual que é o ambiente mais adequado, e também a rotulagem com símbolos de risco, como a inflamabilidade, se é bastante inflamável, pouco inflamável, grau tóxico e corrosividade. Desta forma, espero que tenha contribuído com o conhecimento do Laboratório de Química, e na próxima aula, a aula 02, falaremos então da segurança do Laboratório de Química e os procedimentos que devem ser utilizados em relação aos trabalhos experimentais.